Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Aprende Bem Mais Consultoria Educacional. Hoje nós temos um anúncio a fazer. Estamos expandindo nossos caminhos para auxiliar ainda mais as famílias, as escolas e as empresas na criação dos seus filhos. Tarefa tão difícil hoje em dia que a saúde mental de todos está tão sobrecarregada. E para isso, nós estamos somando esforços com dois grandes especialistas na área, Tânia Regina Ruivo e Marco César Garcia, dois amigos, parceiros de longa data na jornada profissional. Eu diria que somando os anos da experiência dos três, dá mais de 100. Quanta responsabilidade! Com certeza. Marco César e Tânia são pedagogos, psicopedagogos, já estiveram na docência, em escolas, na coordenação, na orientação educacional, na direção e hoje são educadores parentais. O que é, para mim, a educação parental? É ação, movimento e transformação. César, Tânia, César, sejam muito bem-vindos. Vamos contextualizar nossos ouvintes? Vamos? Vou fazer duas perguntinhas a vocês. Os dois vão me responder. Como surgiu a educação parental e como a psicologia e a pedagogia, a psicologia e a psicopedagogia se uniram para dar sustentação a isso? E uma outra. E por que o encorajamento é tido como o princípio central dessa abordagem? A palavra está com vocês. Quer começar? Vamos lá. Bom, na realidade, como você bem disse, né, Jurema, a questão emocional, a saúde emocional, tem sido aí noticiário e tem sido a dificuldade maior das relações familiares, relações conjugais, relações entre filhos e responsáveis. E a orientação parental vem justamente para esse auxílio, para essa orientação, como o próprio nome diz. Eu gosto de dizer que o orientador parental, ele é como se fosse um nutricionista emocional. Eu gosto dessa palavra nutricionista porque ele remete a receitas, mas não receita pronta. Exato. É uma receita onde tem ingredientes e que cada família, cada pessoa tem o seu ingrediente. E a mistura, né, a química dessa mistura é muito restrita àquele grupo. Então, o orientador parental, ele vem para isso, para entender essa química da família, das relações, e colocar a sua pitadinha, né, de reflexão, de observação, de encantamento ou de preocupação. Então, é nesse sentido que também se assemelha muito à psicologia, porque é um dos fundamentos da orientação parental, a psicologia, assim como o neurodesenvolvimento, assim como a pedagogia, que vai lidar justamente com essas relações, seja com o conhecimento, seja com as relações, porque o conhecimento não é só o acadêmico, né? Ele é o conhecimento do outro, ele é o conhecimento da competência do outro, das habilidades do outro. Então, acho que é essa mistura que dá esse sabor, né, na nutrição. Sobre a educação parental, há algumas coisas que são importantes ser destacadas. Primeiro, o histórico dela. Por que eu acredito que ela é hoje tão importante? Primeiro, a história dela já vem de longa data. Se nós puxarmos um pouco a história, nós devemos fazer uma análise de como eram as famílias. Se nós levarmos em consideração a década de 20 até a década de 60, nós tínhamos uma estrutura de família que era basicamente o que? Era o pai o provedor, a mãe a cuidadora, os filhos e uma grande, que eu diria, quase que um autoritarismo. Era muito forte. A partir da década de 60, o que aconteceu, Jurema? Nessa década que para nós, que é a década que eu nasci, nessa década houve a contracultura, aconteceu uma modificação muito grande na estrutura das famílias. A escola, até a década de 50, ela tinha um cuidado secundário. Então, primeiro grau, segundo grau, o científico, e aí já ia para o mercado de trabalho. A partir da década de 60, o que aconteceu? A mulher partiu para o seu trabalho
no mercado como profissional, o pai também saiu e começaram a dar mais valor para o desenvolvimento da educação. Resultado, as famílias começaram a ter agora uma dificuldade daquele relacionamento, as relações mudaram. Então, eu vejo a educação parental como uma ciência. Primeiro, para mim é uma ciência, porque ela está baseada na psicologia humanista, principalmente porque a gente tem que pensar na pessoa, certo? Individualismo da pessoa. E a psicopedagogia, ela traz formas de serem trabalhadas essas diferenciações. Então, com a modificação da sociedade, com os avanços, a sociedade é muito diferente. A nossa geração passou da TV preto ao branco a um telefone, fazendo reuniões em outras regiões do mundo na hora. Então, isso trouxe medo, angústias e muitos pais preocupados. Então, a educação parental hoje, ela serve como alicerce para que as famílias e os pais, eles entendam que ser pai é como uma profissão. Precisa ser atualizada a forma de conversa, a empatia, precisa ser trabalhada a escuta ativa. Então, eu acredito muito hoje no que é a educação parental e no que ela pode trazer de benefício para toda a sociedade. Sabe, deixa eu só fazer um complemento quando você diz dessa questão, né, geracional. Ela tem acontecido até pela globalização, porque Sim. Hoje todo mundo conhece e de forma imediata as mudanças, as novidades, as possibilidades de vida boa, de vida com sensatez, né? Então, acho que as pessoas também estão em busca disso. É uma geração nova que quer ter uma vida boa, uma vida saudável. E quando eu digo saudável, é mental, emocional, física. Relações socioemocionais. Que é a base da base orientação parental também, Exato. né? Então, eu acho que essa necessidade fez com que as pessoas botassem reparo. Eu gosto muito desse termo, que é uma educadora que sempre fala sobre isso, que é o quê? É você olhar ali a especificidade, o miúdo, né? É você criar uma pausa para a escuta. Psicologia individualista. Isto. É você se importar com as outras questões que às vezes passavam despercebidas, né? E a pausa, como eu comecei a falar sobre nutrição, né? Uma Exato. relação nutritiva. Olha, por isso que eu acho que a nutrição tem muito a ver, né? No seu sentido básico. A relação nutritiva é isso. Você dá a pausa porque você escuta, você faz melhores escolhas, você reage melhor àquela situação, Exato. né? E as pessoas estão buscando isso hoje, né? Aí vem a autoconfiança. Exato, Aí vem a autoconhecimento. autonomia, o autoconhecimento. Eu acho que é tudo sobre isso, né? Perfeito. Tudo que vocês trazem parece muito novo, mas não é. Mas pode ser uma novidade para quem nos ouve. Vamos falar um pouco o que nós temos trabalhado nas nossas reuniões, o que nós temos conversado com profundidade. Nós estamos oferecendo esse trabalho de educação parental por meio da AB+, e eu sei que vocês têm isso muito claro, porque nós desenvolvemos projetos para oferecer isso para as famílias. Então, a família que deseja o trabalho com a educação parental, o que ela precisa fazer? Nós desenvolvemos um formato para as escolas e até para as empresas. Vamos falar um pouquinho das famílias, das escolas e depois das empresas? Podemos. Nós estamos sentindo, né? Nós que atuamos sempre dentro de escola, nós sentimos que os pais não... A preocupação dos pais com o desempenho escolar dos filhos já não é mais o centro, né, da preocupação das famílias. Agora tem aí a dificuldade que as famílias encontram em impor limites, não sendo rígido demais, não sendo permissivo demais, a dificuldade na comunicação entre as famílias, os pais que não sabem fazer com que os filhos ouçam aqui a mensagem que eles querem passar, os filhos que não se sentem ouvidos, e isso vai gerando uma dificuldade nas relações, na comunicação, que vai só piorando, né, essa relação. E aí, nós sabemos que a educação parental é uma ferramenta de extrema importância para auxiliar nessa comunicação.
Tânia, de que forma a educação parental atua na prevenção, no fortalecimento emocional e ainda na condução de temas sensíveis, como luto, como uma separação, como os conflitos? E depois, Marco César, eu pergunto para você, de que forma as famílias podem trabalhar a relação difícil entre os irmãos? Porque nós sabemos que isso também acentuou nos tempos modernos, né? Sim, Isso vem o mundo é acentuando. muito competitivo Então, hoje. Tânia nos fala um pouquinho dos conflitos e o Marco César da relação entre irmãos. Eu acho que, na realidade, são sempre complementos, né? Do que a gente já começou a abordar um pouco, mas agora para aprofundar, é a questão do socioemocional, que é a base da orientação parental. E essa educação socioemocional, ela é muito relevante, porque ela vai dar o tom, voltando às questões geracionais, que nós tínhamos algumas receitas de educação, de encaminhamento, e que nós estamos hoje fazendo uma mistura nova. Mas a gente não pode perder a base. A base de uma receita, ela é basicamente, como é contraditório, mas ela é quase que única. E o que vai mudar são a qualidade dos ingredientes, a quantidade, a forma de misturar. Analisar a individualização de cada família também. Exato. Então, é isso que talvez nós estejamos num momento de transição. Ou vamos abandonar tudo, que inclusive foram bases da nossa educação, ou vamos repetir da mesma forma. Então, não dá para ser nenhum extremo. Nós temos que ter um meio, um equilíbrio. De novo, a balança na culinária. Equilibrar. Tem coisas que precisam ser perpetuadas, ou seja, há questões inegociáveis. Há limites, há posturas que não se negocia, né? Valores, princípios. Agora, voltar àquele botar reparo, dar uma olhada que situação. A escuta para fazer melhores escolhas, e a escuta é do outro, do cônjuge, da família, do aluno, do profissional, trazendo a questão da empresa, da escola, como uma necessidade também de formação desses profissionais. Então, é essa escuta, é essa percepção do contexto que vai fazer com que eu faça um alinhamento dentro de uma base sólida, estruturada e inegociável. Né? Então, vamos pegar um exemplo. A criança quer jogar bola na sala. Então, jogar bola na sala não é negociável. Claro que dependendo da família, mas o princípio básico é que isso seja preservado, esse ambiente. Jogar bola pode. Então, não é uma ligação geral. Você pode jogar bola, mas não na sala. Então, já mudou, porque antes era não pode jogar bola, pega a bola, guarda a bola e pronto. Não, você pode jogar. E você pode escolher no quintal, você pode escolher no jardim. Então, olha, deu uma voz de comando para quem está inserido na relação. Você pode escolher, mas dentro de um repertório, dentro das opções que eu te ofereço, o adulto da relação. Então, eu acho que é nesse viés que a gente mantém a base da nossa geração, né, de um princípio, de uma educação, de um respeito, de um cuidado, mas a gente amplia para uma ação possível. Então, eu acho que é nesse sentido. E isso também o socioemocional traz muito, vai voltando a dizer que é a base. Então, o socioemocional ele traz ferramentas para fazer essas opções. Porque nem sempre é fácil, né? E quem não viveu isso, muitas vezes, e não estudou sobre isso, muitas vezes tem essa dificuldade. Por isso, o orientador parental, para ampliar essas possibilidades, essas ferramentas, esses repertórios de ação. Então, não é negar tudo, mas também não é ceder tudo. Mas voltamos a dizer, é a escuta. Não ter importante você salientar que não existe a chamada receita perfeita, porque, volto a falar, a psicologia individualista, o trabalho de respeitar a individualidade é muito grande. Então, quando você comenta principalmente dessa dificuldade dos pais, é importante, quando você fala das relações socioemocionais, uma das coisas mais importantes, que cada indivíduo dessa família tem que se sentir pertencente ao grupo. Isso é o mais importante. Quando você comentou do menino jogar bola na sala, é importante você chegar, não vai jogar bola, era o que a gente ouvia. Hoje, para que ele se sinta pertencente, e outra coisa também,
os pais não têm 24 horas do dia com os filhos. Eu sempre falei, desde que eu comecei a trabalhar com educação, ser pai não é quantidade, ser pai é qualidade. Então, nessa hora, fala, você vai jogar bola na sala? Você já reparou se você quebrar a televisão, todos nós vamos ficar sem televisão? Você não está entendendo? Dar a responsabilidade para ele entender que aquele ambiente tem que ser respeitado. Isso é muito importante. E a forma de falar. Em momento algum, nesse momento, o pai chegou e falou, não vai. Não. Você está entendendo? Veja como o princípio da educação parental, que eu sempre falo da encorajadora, é interessante nesse momento. Chegar para a criança e falar, você está percebendo? Você está fazendo o que? O principal. Você está falando diferente, você está fazendo a escuta ativa, certo? E você está falando com empatia. Você se coloca no lugar da pessoa. O que faz? O menino começa a ter consciência de que, poxa, esse espaço também é meu. Então, eu tenho que trabalhar com todo mundo. Você está dando autonomia, você está permitindo à criança uma reflexão, você está dando autoconfiança e a criança está confiando no pai. Veja como é uma coisa simples, mas a forma de enxergar e parar, porque os pais não têm esse momento, às vezes, durante o dia. E chega em casa, ele está com o problema da escola, outra coisa difícil, separar trabalho de casa. Nós vamos chegar lá. Que é um problema. Então, nisso é importante, nessa hora da orientação educacional, a orientação parental, sempre encorajadora, sempre deixar para o pai, certo? Essa capacidade que ele pode transformar um momento em um momento bom, renegociar uma birra, uma briga em um momento de crescimento da família. E olha, empatia é uma palavra-chave, né? É a conduta... Tão necessária, né, no tempo atual. E é importante, assim, até dar uma repaginada nessa palavra, porque muito se falava que era se colocar no lugar do outro. Nem sempre. Nem sempre nós vamos conseguir, e nem sempre eu me colocar no seu lugar, eu vou fazer da mesma forma, porque eu tenho os meus ingredientes, você tem os seus ingredientes para o mesmo bolo que vai ser entregue, né? Eu vou mexer de um jeito e você vai mexer do outro. Então, correto. A empatia é tentar perceber o que o outro está sentindo. Porque os sentimentos, ele é muito mais, se conecta mais pelo sentimento. E respeitar aquele sentimento. Exato. Então, puxa, se eu não pudesse jogar a bola, vamos pegar esse exemplo, eu ficaria triste, porque é o meu maior desejo jogar a bola, né? Então, eu entendo que ele ficaria triste, porque eu também ficaria se eu tivesse que jogar a bola e fosse proibido. Então, olha a empatia já conectando, porque a conexão com o outro é importantíssimo também nessa relação, né? Então, eu vou entender e vou trazer uma oportunidade. Isso que você disse, que é esse empoderamento, esse pertencimento. Exato. Você pertence à família, essa casa é nossa, o cuidado com os ambientes é nosso também, de responsabilidade de todos, mas eu te ofereço a opção. Puxa, se eu participo da decisão, eu me responsabilizo, como você disse, e eu tenho empoderamento. Eu também tenho voz nessa família, eu também tenho voz nessa decisão. Então, eu digo que uma frase que também vem muito assim ao encontro da orientação parental é educação com o coração. Porque se você coloca a emoção equilibrada, o sentimento, a sua ação, os seus comportamentos voltados ao seu coração, você faz de forma clara, sublime, né? De forma clara, amorosa. O que a gente faz de forma amorosa que não dá certo? Não deixando a razão de lado, claro, mas é a razão com aquele sentimento amoroso de dar certo para mim, mas dar certo para você também. E isso vai fazer com que dê certo no conjunto da escola, da empresa ou da casa. E você está falando uma coisa muito clara, a hora que você fala usar a razão. Se você está usando a razão dentro da sua casa, você está fazendo alguma coisa com amor, você está olhando para todas as pessoas. Não é o bem material em si, mas é a valorização. E outra, olha o reflexo que nós teríamos de uma família que consegue trabalhar assim. Nós teríamos hoje minimizando um problema gravíssimo, que é trabalhar frustrações nos adolescentes. Você sabe, você estava falando de jogar bola na sala, né? E depois você falou em frase. Por uma das escolas onde eu estive, a equipe com as crianças menores, na primeira infância, trabalhava muito a seguinte frase:
há coisas de querer e há coisas de fazer. Você quer jogar bola na sala, mas você não pode fazer isso. Isso era repetido diariamente, para a criança entender que nem tudo que ela quer ela pode fazer, né? Mas de uma forma muito simples e muito prática no dia a dia. Agora, me contem, na prática de vocês, quais mudanças vocês observam no trabalho após as sessões que vocês fazem com as famílias? Quais mudanças importantes que são assim visíveis, que aparecem após um trabalho de educação parental? Eu vou aproveitar até essa questão do exemplo para dizer que, até para complementar também a nossa discussão anterior, que é a questão da tolerância, da frustração. Tolerância e frustração. Que tanto serve para o exemplo anterior, quanto para os casos que a gente vai citar aqui, né, de encaminhamentos com as famílias, de contatos com profissionais, que trazem justamente as dificuldades de lidar com isso. De tolerar o outro, de tolerar uma situação que me traz muitas vezes desconforto e frustração. Então, eu acho que é lidar com esses sentimentos, por isso que eu falo de novo, olha lá, a educação pelo coração. E como se lida com isso? Fazendo o autoconhecimento de quem está nos procurando. Porque, de novo, nós temos a base de algumas receitas, mas o ingrediente, cada um traz o seu. A forma de misturar, como estão misturando. E aí, também trazendo um pouco da sua pergunta anterior, falando do luto, da separação, que são elementos que vêm muito forte na busca dessas pessoas que nos procuram, porque não sabem lidar. Mas eu colocaria isso tudo num único balaio. Por quê? Porque o luto, a separação, a frustração, ela é nada mais do que uma mudança naquele estado do mundo que eu vivia. Então eu vivia num mundo onde eu era casado, onde eu tinha as pessoas que eu amo ao meu lado. E quando eu os perco, independente da situação, vem uma frustração. Puxa, eu não tenho mais aquilo. Vem uma intolerância de dizer, eu não aceito. Eu estava tão confortável nessa situação. E o luto, ele é perder um emprego, perder uma oportunidade, perder alguém querido, com certeza. E muito importante aprender a viver o luto. Isso. Sim. Exatamente. Em qualquer faixa etária, né? Não, independente da situação, o luto, você tem que viver o seu luto. E cada pessoa aí entra uma coisa importante na orientação. Cada pessoa tem um tempo. Infelizmente, devido à necessidade que hoje as pessoas têm de tudo tem que ser para ontem. Não dá para você fazer isso quando você tem a perda de uma pessoa querida na família, ou um luto, ou então um divórcio, uma briga de filhos. Falando daqui a pouco, eu até vou comentar do problema de irmãos, que eu já convivi bastante com isso. Então, isso que você comenta, para mim, é perfeito, Tânia. Na realidade, o tempo para cada um é muito importante. E o mais importante é nunca falar para a pessoa, você está errado em fazer isso. Ele é que tem que ter a capacidade de descobrir as coisas. Não adianta você ultrapassar. Vou voltar para a tua receita do bolo. Você não pode colocar o fermento antes de tudo. Então, tem a sua etapa. Tem o seu respeito. E aí entra, mais uma vez, a base da psicologia e os princípios da educação parental. E encorajar. Importante é sempre a gente ter a ideia de que a pessoa não está fazendo coisa errada. Ela simplesmente está num processo de aprendizagem. Nós temos que botar na cabeça, nós somos aprendizes eternos. A gente está faltando um dia para morrer. Aquele dia é um dia de aprendizagem. Isso é muito importante. E como a gente aprende com os filhos, né? Sempre. Os filhos, às vezes, são nossos pais. Quando, eu posso falar isso com muita clareza, é muito importante você ouvir o que os filhos falam. Porque eles estão tendo uma empatia e trabalhando, olhando para nós. Então, olha só o que um educador parental pode fazer. Ouça, trabalhe. A escuta, né? A escuta ativa é a melhor coisa que você pode fazer para trabalhar o quê? Para trabalhar o desenvolvimento de uma família. E nas sessões nós trabalhamos a escuta ativa, né? Vocês Claro. trabalham muito com isso. Muito. Tanto que a escuta ativa, eu, particularmente, quando eu trabalho
quando eu falo com famílias, eu sempre atendo separado, primeiramente. Eu ouço o pai, eu ouço a mãe, eu ouço o filho, porque cada um tem a sua história, e outra, a hora que ele chega, eu vou falar, fale o que quiser, e nada do que você falar está errado. É importante destacar isso aí. Não existe o pai que age errado, existe o pai que traz o histórico de criação dele. Todos nós criamos, começando quando a gente é pai, quando nasce o primeiro filho, o segundo, nós vamos trabalhar essa criança com o nosso histórico. Então, quando nós trabalhamos como educadores parentais, a gente tem que levar em consideração o histórico dessa família. E isso é muito importante, porque a partir dali, você vai falar para ele, você não está errado, mas existem caminhos para você trabalhar bem. Nunca um pai está falando errado. Ele tem que trazer a carga de vida dele. Isso para mim é muito importante. É o respeito, né, Jurema? É a escuta. Então, quando eu trabalho, a primeira coisa que eu faço, eu escuto ativamente os pais. Eu escuto as famílias. E depois eu falo para eles o que está faltando para vocês. E é um trabalho constante. E outra, não tem uma data, não tem um tempo. É uma dinâmica enorme. Educar os filhos. Todo dia você tem que ter você tem uma nova, como eu diria, um novo episódio. Educa filho a vida inteira, né? E nos educamos a vida dizer. inteira. E eu queria também dizer uma outra frase, né? Uma outra palavra importante também, né? Em todo esse processo. É recriar caminhos. Ressignificar. Isso. Eu gosto dessa palavra, acho bonita. Porque quando a gente fala do luto, da separação, da perda, qualquer que seja, pequena ou grande, depende do teu estado emocional também no momento, ele pode potencializar ou não, né? Por isso não dá para dizer que são todos iguais, porque para cada um bate de um jeito diferente. Claro. E esse tempo do luto ou da perda, né, qualquer que seja a situação de dor, nós temos que dar esse tempo, por quê? Porque o cérebro precisa se reorganizar. Porque ele está acostumado com aquela rotina, com aquele padrão. De repente, de forma, né, de uma ruptura tão inesperada, ou às vezes trabalhada, mas quando se efetiva, é que realmente a gente sente, né, a perda, o cérebro precisa se reorganizar para começar a encarar aquela rotina sem aquele movimento, sem aquele agrupamento que anteriormente existia. Por isso esse tempo. E é um tempo de falar, é um tempo de chorar, é um tempo de manifestar os seus sentimentos e não de represar. Porque há uma tendência também de dizer eu sou forte, eu preciso dar o exemplo, preciso dizer que está tudo bem, que nós vamos continuar. Não. E por trás está desmoronando. Exato. É a tal da empatia, né? No Exato. momento de dor do filho, de sofrimento, dizer, não é? Seja forte. Eu imagino, eu posso sentir o que você está sentindo. Não, Isso é próprio do que Exato. você viveu, do que você está vivendo. Exato. E Validar os sentimentos, validar, né? e manifestar. Porque se os adultos que estão também sofrendo choram, conversam, se reúnem para se fortalecer, esse é um exemplo, porque a educação a gente sabe que hoje é pelo exemplo. Então ele fala, puxa, se os adultos estão nesse momento sofrendo, claro que não pode ser aquele sofrimento contínuo, porque senão a criança também perde o rumo, né? Fica à deriva. Mas dizendo, nós temos também tristeza. Nós podemos chorar em algum momento. Podemos nos reunir e dizer o que está doendo. Porque isso faz com que se abra um canal de comunicação entre família, né? Cônjuges, pais, mães, avós, filhos, onde em algum momento eu posso dizer que eu sofri, que eu não estou bem, que eu perdi, que eu não sei fazer, porque os adultos também falam isso. Então eu estou num terreno fértil de comungar situações que todos passam. Então, olha que maravilha esse canal aberto. E mesmo que, né, até você falou de um caso, né, atendi aí uma família que perdeu a filha. Coisas assim bastante fortes e inesperadas, porque pela natureza a gente nunca espera, né, um pai Traumático. perder um filho, né? E a família me procurou, porque eu também como terapeuta familiar atendo as famílias, e ela falou que a filha mais nova, né, estava muito sofrida, porque perdeu a irmã, mas que o pai e a mãe também estavam arrasados. E nós fomos perceber que o quê? Pela questão geracional, a primeira forma de conduzir era, não vamos falar sobre isso, porque traz dor, sofrimento, então ninguém mais falou. A filha, né, que estava lá sofrendo também,
começou o quê? A se perder nas suas emoções, porque ela não tinha quem dizer, tinha que ser forte, porque a família toda estava de uma forma padronizada, mantendo um padrão de O tem força, que é terrível, não né? é? O tem que. E aí começou o quê? A manifestar na escola. Aí vem também o que você me traz, né? Por que essa orientação parental na escola também? Porque ela traz comportamentos na escola que muitas vezes a escola não entende por que essa mudança, essa queixa, essa prostração, essa falta de envolvimento e de E motivação. aí nós vamos chegar no momento em que, cadê a família e cadê a escola? Opa, então vamos Isso. falar de escola? Né? Vamos? Porque se você perceber, você tocou num assunto agora importante. Família aqui, escola aqui, aluno aqui. Cada um falando uma coisa. E o que nós temos hoje de mais grave com escolas? Os pais questionando a escola, atritos, e aí coitado do orientador pedagógico, do coordenador pedagógico, que fica doido com um monte de coisa. E aí a gente vê exatamente o seguinte: o que está faltando? Então, Mais uma vez, conversa. tá. Então, nós vamos começar agora, vamos passar da família, sair de dentro do lar e vamos para a escola. Mas você falou uma coisa que eu gostei bastante, me lembrou o Dr. Arthur Guerra, psiquiatra, que ele fala muito isso, que a melhor maneira de se educar não é a melhor maneira, é a única maneira de se educar é pelo exemplo, né? Gosto muito dessa frase. E nós da Aprende Bem Mais entendemos que os problemas familiares não são sinais de fracasso, não. São oportunidades de autoconhecimento, de aprendizado e de transformação, né? Então agora vamos falar de escola. De escola nós podemos falar com muita convicção, porque foi o nosso caminho uma vida inteira, né? Tânia, César e eu, cada um de nós, eu 25 anos dentro do Colégio Porto Seguro, que é uma renomada e conceituada instituição de educação. Tânia, 30 anos? 33 anos. 33 anos. César, quanto? 28. 28 anos. Por isso que eu digo, só de Porto Seguro aqui dá mais de 100 anos, fora o que fomos fazendo. Fora o que teve lá atrás. O que teve lá atrás, né? Então, nós temos propriedade para falar do ambiente escolar, né? E nós sabemos que depois da pandemia, isso se acentuou muito, os conflitos se acentuaram muito, isso não é numa determinada escola, isso é geral. Quando nós conversamos com educadores que atuam em escolas, é uma fala corrente do quanto essa relação família-escola está complicada, está difícil. Eu queria que vocês contassem. Eu saí de escola já há alguns anos, estou há 3 anos fora de escola, vocês saíram muito recentemente. Como que a parceria com o educador parental apoia professores, fortalece a ponte entre família e escola? E acho que o educador parental também auxilia na redução de indisciplina na sala de aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Podemos. Eu acho que a gente pode até pegar esse gancho da menina que traz um comportamento diferente. Exato. Por um episódio pessoal, familiar, né? Que muitas das vezes é isso que acontece, né? A criança leva para o outro ambiente onde ela está muito do que ela está vivendo, né? Porque ela também não tem muito filtro, ela não tem ainda uma maturidade para separar as coisas, então ela vai de forma muito cristalina, né? Muito genuína para a escola, com aquilo que ela traz dos acontecimentos da casa. E só para colocar, independente de ser, por exemplo, criança ou adolescente. Sim. Sabe? Hoje é muito importante, o pessoal fala, trabalhar com criança. Não. Criança e adolescente hoje, eles passam por problemas muito semelhantes. As reações muitas vezes são diferentes. São as mesmas. Não, são as mesmas, mas o comportamento talvez seja diferente, né? O adolescente, ele usa um outro tipo de manifestação, outro tipo de conduta e comportamento, claro, já com a maturidade que tem, e a criança talvez um pouco mais corporal, né? Exato. Então, mais visível às vezes, né? E por isso que o adolescente, muito cuidado, porque às vezes é mais velado,
às vezes mais introspectivo, mais individual, mas o sofrimento é o mesmo, né? E as causas muitas vezes são iguais. E é uma idade fascinante. Exato. Os adolescentes. Também. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Entender o porquê este estudante, vamos dizer assim, porque independente da idade, Exato. traz esse comportamento, né? Ou diferente, ou né, a mais do que ele sempre trouxe. E aí o orientador parental é importante por quê? Porque ele está envolvido com a família. Eu digo que muitas vezes em escola, nós indicávamos ou levávamos a família a buscar algum profissional pela criança. Então, muitas vezes, e é isso que acontece muito dos atendimentos que eu faço, às vezes é a criança que é o foco da busca. Mas quando você vai entender esta criança, Tá na família. É óbvio, né? Com certeza. E que bom, é natural, porque ela faz parte, ela é integrante dessa família, né? Nenhuma família, nenhum filho vem com um manual, né? Exato. Então é Nunca. natural que as famílias, em tempos de grandes conflitos, tenham dificuldade de lidar com essa situação. Você imagina, não querendo Não. interromper, você imagina o que aconteceu na pandemia. O pai no seu trabalho, a mãe no seu trabalho, o filho na escola. E aí, o que aconteceu? Todos no mesmo lugar, convivendo com suas Desafios, atividades. né, do trabalho home office. Quantos casais se separaram nessa época? Quantos casos de ansiedade e discussão com os filhos aconteceu nessa época? Eu vi muitos casos, principalmente irmãos, aquilo que nós estávamos falando de competição entre irmãos, porque teu irmão, ele é o cuidadoso, você é o relaxado, ele é o estudioso, você é o displicente. Isso gerou um problema gravíssimo. E isso aí hoje está muito forte ainda. É como a gente fala, é uma geração da pandemia. Sim. E os pais estão hoje com essa dificuldade. Uhum. Então, o que nós, como educadores parentais, podemos trabalhar? A primeira coisa é falar, como você falou, eles não estão errados. E aí entra aquela observação individualizada que nós devemos fazer de cada família. E o que a gente pode fazer numa escola hoje? A assessoria de um educador parental. Primeiro, quantas vezes o problema pode ser resolvido com uma conversa com os pais, você fazendo a amnese da família. Isso traria um conforto para o trabalho do orientador pedagógico, que estaria voltado ao pedagógico da escola, o orientador educacional, que estaria voltado ao trabalho educacional, e aí eu vou falar até em termos de gestores. Ele vai estar criando um ambiente em que a relação escola, família e o plano pedagógico dele tenha sucesso. É porque a impressão que eu tenho hoje, ouvindo os colegas que estão em escola, é que a sobrecarga é muito grande. Sim. Para o professor, que tem que cuidar das questões pedagógicas, das questões emocionais. É uma carga o que está adoecendo os professores também. Né? Eu presenciei, eu estava em sala de aula ainda, no pós-pandemia, e eu pude presenciar isso. Sabe, a relação de que o meu filho não aprende, a culpa de uma frustração, de um mau resultado pedagógico da criança, não passou a ser da família nem da escola, passou a ser do professor. O professor, ele concentrou toda a culpa do processo, porque quem estava na frente de batalha na pandemia? O professor no monitor com uma sala. E aí foi uma sobrecarga muito grande. Eu vi muitos colegas com burnout, muitos colegas que largaram a carreira, porque não aguentaram essa pressão. Você sabe que colegas que largaram a carreira, o nosso forte até então tem sido o reforço e acompanhamento escolar. E muitos dos professores que nós temos hoje na AB+, são professores que deixaram a escola, não querem mais dar aula, justamente por causa dessa situação tão delicada que envolve o professor, né? Então eles dizem assim, eu não quero mais, eu amo dar aula, eu amo estar com o aluno, mas eu não quero mais estar numa instituição à frente de uma sala de aula. Então é bem o que você falou. Então eu tenho diretores de escola, ex-diretores de escolas, de cursinhos, professores que tinham uma carreira brilhante e deixaram e hoje são felizes dando aulas particulares.
E outra, Jurema, importante a gente destacar nesse trabalho do educador parental, que o que é importante para o professor? Fazendo essa triagem de você conversar com as famílias, de você fazer uma identificação do problema, de você mostrar caminhos para os pais, você está trabalhando, você está permitindo que todo o trabalho da escola tenha um andamento. E onde que isso aí vai refletir posteriormente? Diminuir a indisciplina, porque o professor vai ter mais capacidade de trabalhar naquilo que ele quer fazer. Os pais vão participar de uma maneira mais ativa da escola e eles vão colocar os filhos, certo? Vão passar para os filhos que eles têm que ter autonomia e que o resultado da aprovação não depende mais do professor e nem da escola. Depende da atuação da família, da atuação dos filhos, e os pais têm que dar capacidade de autonomia para eles, eles têm que aprender a trabalhar as frustrações. O maior problema que eu vejo hoje é que não tem ninguém trabalhando as frustrações dos jovens e os pais estão falando, eu tenho que ajudar meu filho. Ajude seu filho a ter capacidade de autonomia, ajude seu filho a desenvolver a empatia, ajude seu filho a desenvolver a escutativa. Isso vai trazer uma pessoa que vai ter capacidade posteriormente de exercer a cidadania de maneira eficiente. E é isso que a preocupação nossa é formar cidadãos plenos da capacidade de exercer a sua cidadania. E isso tem que começar na família. A família ainda, para mim, é o berço de tudo. De uma sociedade ímpar, de uma sociedade clara, de uma sociedade honesta e de uma sociedade onde as pessoas possam crescer. E o meu medo é que nós não tenhamos esse caminho. Nós estamos passando por problemas sérios. Então, mas a gente escutativa sabe é importante. que hoje em dia a escola também tem que ser parceira nessa Totalmente. criação, né? Antes nós dizíamos assim, quem cria são os pais. Aqui na escola nós vamos transmitir conteúdo. Não é mais isso, né? Hoje a escola é parceira na criação Exato. dos filhos. Os pais têm que entender que a escola faz parte do desenvolvimento do filho. E como faz parte do desenvolvimento do filho, eles, pais, têm que ter esse protagonismo dentro de casa. Quando em casa a fala é correta, esse menino, essa criança, esse jovem, essa menina vai para a escola de uma maneira diferente. E ela é trabalhada de uma maneira muito mais tranquila pela escola. O projeto pedagógico funciona, o orientador educacional trabalha, o orientador pedagógico trabalha e o professor vai exercer aquilo que ele gosta, que é ensinar. Eu Agora, sempre acreditei que escola tem que informar e formar. Fala, Tânia. Sabe um pouquinho a história, inclusive, da escola? Ela começou como um espaço de transmissão do conhecimento, historicamente. Depois ela passou por um estágio onde a psicologia teve muita influência na escola, tanto é que as crianças começavam a chamar de tia, porque houve uma aproximação da criança com o professor, que era um distanciamento maior de autoridade. E hoje ela está realmente nesse momento formativo da parte acadêmica, cognitiva, mas também da formação socioemocional. Mas qual é o papel do orientador entrando nessa escola? Já que tem o orientador educacional, o orientador acadêmico e pedagógico, né? Tem todo um staff da escola. O orientador, por ele cuidar e atender as famílias, ele pega um nicho diferente. Porque o orientador, quando chama para falar do aluno e trazer uma clareza das dificuldades, ele tem que falar do aluno, ele não pode entrar na vereda familiar, porque ele está em contato com o aluno. Por isso que eu disse lá atrás, o aluno leva a família a buscar ajuda. Exato. Porque quando a escola chama essa criança, esse pai da criança, e traz aí um panorama preocupante, seja acadêmico, social, emocional, a família entende, bom, o problema está com o meu filho. Ao procurar um apoio, ela percebe, 99,9%, que é reflexo de toda uma estrutura familiar. Aí quem vai atuar com essa família para reverberar no aluno que vai ter uma mudança de comportamento? É o orientador parental. Que ele que está lidando com a família, a escola não entra nesse Exatamente. nesse meio familiar, no sentido direto de atuação. Ela vai falar do aluno.
Isso que você fala, Tânia, me remete à medicina, né? No nosso tempo de criança, tinha um médico de família que cuidava de tudo. Hoje existe o cardiologista, o endocrinologista, o infectologista, especialidades. E com a educação, com o desenvolvimento, com a modernidade, isso se faz necessário. Então, o orientador educacional de uma escola não necessariamente precisa atuar como educador parental. São tarefas, são missões que se confundem e são distintas, e né? muitas vezes nem podem, né? Porque a estrutura e a função desse orientador é o atendimento à criança, ao aluno, ao adolescente. Não pode por isso muitas vezes a privacidade familiar. Por isso, às vezes, ele até indica uma busca familiar de algum profissional, porque ele já sabe, né? Porque ele também tem a formação dele, mas muitas vezes ele não pode atuar como um terapeuta ou como um orientador parental, de acordo com a função da escola, mas ele já sabe que isso é um viés familiar. E que nessa busca as coisas vão se organizar e o aluno vai trazer o benefício, né? Então, acho que, por que o orientador parental também, nesse movimento familiar? Vai trazer o autoconhecimento de cada integrante da família. Exatamente. Que é o quê? Pensar, decidir e agir. Olha o exemplo da bola, o jogo de futebol na sala. Então, você percebe uma tríade, como é dinâmico. Né? Exato. Por isso que eu falo, não é o que é educação parental? É uma ciência. E ela é muito complexa, porque a gente trabalha com a psicopedagogia, a gente precisa trabalhar a psicopedagogia, as formas de aprendizagem se tornam importantes, a psicologia humana. Por isso que eu adoro o Adler, quando eu leio ele. Depois eu converso sobre ele. E o orientador parental também, o que cabe a ele também, né? Perceber como pensa essa pessoa. Porque a partir de saber como você pensa, eu vou entender por que você atua desse jeito. Então, esses dois conhecimentos vão fazer toda a diferença para eu fazer o quê? Para eu dar aquela pitada de novo, né? Em outras possibilidades, outros caminhos, mas são ofertas. Porque quem vai escolher é a pessoa, de acordo com a sua necessidade, o seu pensamento, o seu jeito de viver, as suas conexões, a sua herança familiar, né? O seu olhar para o novo e para o futuro, o envolvimento que ele tem com todas essas pessoas que integram aí a convivência dele. Então, eu acho que é essa a contribuição importantíssima, nova, relativamente nova, claro, mas complementar. Então, não vem ninguém substituir. Nós vamos complementar, somar a esse trabalho, né? Familiar, escolar, industrial, profissional, ele soma. Nós tivemos a experiência de trabalhar em escola, para nós, foi fundamental para essa escolha. Primeiro que é uma coisa muito antiga da minha, sempre gostar. Até conversava no tempo que nós trabalhávamos juntos, eu até comentava que eu sempre gostei de acompanhar e de orientar adolescentes. Agora, o importante quando a gente comenta sobre esse trabalho, é que nós participamos de todas as etapas e de todas as fases do trabalho de uma escola. Então, hoje, o educador parental, ele tem uma visão muito ampla do que é a atividade de uma escola. Ele trabalhou com os pais, ele trabalhou com o professor, ele trabalhou com o diretor. Então, ele conhece as dificuldades, os desejos e as angústias de cada um. E o que a gente tenta colocar hoje, vendo isso de fora, é trazer para ele situações para ele crescer. É como nós falamos, nós não temos a receita pronta. A receita, o básico como a gente fala, encorajamento, escuta ativa, autoconhecimento, autoconfiança e a comunicação empática. Isso para nós é o básico. Você sabe que o que me dá muita credibilidade no trabalho de vocês é que vocês têm a visão de professor, que já foram professores, de coordenadores pedagógicos, porque já passaram pela coordenação, de orientadores educacionais, porque já estiveram nessa função na direção, né?
Porque um diretor, um orientador educacional, eles não estão em sala de aula. E o dia a dia ali com o aluno, ele é muito rico, né, para você extrair grandes observações. Então, o que me traz muita credibilidade no trabalho de vocês enquanto educadores parentais é saber que vocês já estiveram em todos esses setores com diferentes olhares para trazer o que vocês trazem hoje como educadores parentais, né? Deixa eu só fazer um complemento, Jurema. Voltando àquela questão ainda, um exemplo que nós trouxemos dessa criança que teve o luto na sua casa e manifestou esse sentimento, né? O orientador parental, lidando com essa família em paralelo, a escola vai tentar também, vai ter um sucesso e uma propriedade muito grande em lidar com essa criança, né, e com seus sentimentos e com seu envolvimento ali com os alunos, porque inclusive essa criança em especial, ela acabou se isolando dos outros porque era um momento de introspecção. Então a escola vai ter todo esse compromisso e obrigatoriedade de inseri-la aos grupos, de entender esse motivo do isolamento, enfim. Mas a orientação parental vai fazer o quê? Vai trabalhar com essa família no sentido de dizer, eu sei que pela sua geração ninguém falava disso, mas nós temos novas ferramentas. Que tal vocês fazerem um bolo? Eu volto com a receita, né? Que tal vocês fazerem um bolo que era muito prazeroso Nós para somos essa muito pessoa? Família, nós estamos sempre na cozinha. Né? Então, que bolo que a sua filha que faleceu gostava? Vamos fazer juntos? E cada ingrediente dói, né? que nós colocarmos lá, vamos lembrar e falar, puxa, ela ficaria muito feliz. Então, vamos ficar felizes um pouquinho só ao saborear esse bolo? Porque nós estamos remetendo à memória dela e lembrando dela feliz, porque aí é bom trazer também esse olhar. Vamos trazer uma imagem positiva, feliz, Você lembra para que ir você quebrando, um dia falou do né? cheiro de feijão? Exato. Uma conversa nossa. Então, olha a lembrança, não é simplesmente falar, ela morreu, ela faleceu, trazendo do mesmo a situação triste e dolorosa, mas é trazer o curativo para a ferida. É um porta-retrato que a gente pode deixar ali, pôr uma flor e dizer, ofereço para você. Independente da religião, da crença, da espiritualidade, é trazer essa memória positiva para fortalecer e eu saber que eu tenho espaço para falar, que eu tenho espaço para lembrar, tenho espaço para sofrer, mas eu tenho espaço para me alegrar. E isso vai mudar o comportamento dela na escola. Porque E muda pode ser a forma dela pensar em relação à vida dela. Exato. E aí você está fazendo a coisa que eu sempre lutei na educação. Era um negócio que me incomodava. Era ensinar as pessoas a trabalharem as suas frustrações, os seus medos, as suas angústias. E não adianta, é como... Volto, desculpa até ser repetitivo. Não temos a receita, mas o importante é a pessoa entrar num processo de conhecimento. Enfrentar, né? A Aquilo situação. que machuca. E quem é que enfrenta uma situação? Quando o pai está preparado e está encorajando o filho. Exato. E Por aí, isso- mais uma vez, é o meu trabalho. Educação Exato, parental exato. encorajadora que você tanto fala, Eu né, adoro esse César? princípio. Olha, quando nossos caminhos se cruzaram, né? E o Rodrigo disse para mim, a Tânia e o César poderiam fazer parte do nosso time, isso engrossaria o nosso trabalho, isso seria fantástico. E nas nossas conversas, eu fui me apaixonando por tudo que vocês trazem enquanto educadores parentais. E por que eu pensei, vamos ter a educação parental na Aprende Bem Mais? Porque os pais nos procuram para as aulas de reforço escolar. Matemática, disciplina. E muitas vezes na conversa com as mães, elas trazem questões que eu vejo que a preocupação não é a disciplina, a preocupação é muito maior. Então eu pensei, vamos aproveitar este momento rico, com dois profissionais extremamente competentes, para acolher essas famílias que desejam ter a educação parental na sua casa, né? Bom, nós já falamos de família, falamos de escola. Agora eu gostaria muito de falar, quando vocês tocaram numa das nossas conversas, a importância, aliás, foi o Rodrigo que nos trouxe oferecer educação parental para as empresas. Para empresas? O que isso tem a ver com empresas? Foi quando nós percebemos que realmente o pai, o profissional que está lá na empresa
Ele não vai performar bem se ele estiver em casa com problemas com os filhos, se ele percebe que tem um filho ansioso, deprimido, esse pai não vai performar bem. Como é que vocês veem esse trabalho? Porque empresa nunca foi o nosso meio, né? Nosso meio sempre foi escola. Mas não é porque é empresa que o trabalho é diferente. Querem falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Principalmente, quando você falou de empresa e escola, os princípios da educação parental, eles são universais. Então, eu sempre penso da seguinte forma. Quando eu estou numa empresa, eu tenho que ter certos comportamentos. Quando eu estou com a minha família, eu tenho que ter certos comportamentos. Ora, se o princípio que eu acredito e que eu trabalho hoje, que é o encorajamento, que é a comunicação empática, que é a escuta ativa, se é o conhecimento, o desenvolvimento de autonomia, isso tudo vai trazer um benefício enorme para a empresa. Porque ninguém entra numa voz, sai da sua casa, se tiver um problema, ele não vai conseguir esquecer do problema que ele tem na casa dele. Chega na empresa, o que vai acontecer? Nossa, ele não está produzindo bem, ele não está fazendo isso. Ele vai ter burnout. O cortisol dele está lá em cima. Então, o que o educador parental faz? E já existe hoje. Em vários países, já existem vários institutos de pesquisa. Tem na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido, do princípio da educação parental, trabalhar em empresas. Então, um exemplo clássico, o profissional está ele está rendendo menos, ele está o tempo todo preocupado, o filho teve um acidente, o filho está sofrendo bullying, o filho tem problema com drogas, coisas que realmente acontecem. O amparo que uma empresa pode dar a esse profissional é muito significativo. Primeiro, quando se tem essa visão de empresa hoje, você está procurando, e voltamos à nossa eterno trabalho de desenvolvimento socioemocional. Quando você tem um trabalho socioemocional numa empresa, o que você traz? Você traz o seu profissional para você. Você mostra, olha, você é importante. Você faz parte do nosso trabalho. Isso vai trazer o quê? Segurança para ele. Ele vai saber que ele está sendo visto e ele vai ter possibilidades de trabalhar o que a empresa pode oferecer na resolução do seu problema de família. Isso eu posso falar claro que eu já tive um caso de um amigo meu que ele estava com esse problema e por ser amigo eu cheguei e trabalhei com ele. Falei, chega na tua empresa e conversa sobre isso, conversa com o pessoal do RH. É uma empresa em Santos. Essa empresa hoje tem um trabalho muito forte de psicologia, isso aí já faz um ano e meio, e hoje ele está bem, o rendimento dele, ele trabalha com vendas, ele está hoje com uma equipe, ele escuta mais a equipe e o relacionamento dele mudou. Então, por que a gente pensa tanto num bom ambiente de escola? Vamos pegar todos os conceitos que nós temos de educação parental e vamos colocar no trabalho da empresa, trabalhar com os funcionários. A escola não deixa de ser uma empresa, né? Quantos casos de burnout nós temos hoje? Em escolas, eu vi muitos colegas muito mal por causa de burnout, depressão. Hoje é uma das coisas que mais afasta professor. Sim. Na realidade, nós temos, inclusive, hoje por lei, o NR1, que é a questão do cuidado da saúde mental dos funcionários, né? Então, esse já é um caminho também bastante propício, isso. Que o orientador parental também integre essa equipe de ajuda a esse trabalho nas equipes e nas empresas e instituições, né? E eu acho que é uma coisa também muito clara de a gente entender, resumindo um pouco do que você disse, a criança na escola é a profissão dela. Qual é a profissão da criança? É estudar. Estudante. Na escola. Aluno. E o pai na empresa. Tá Mas bom. se nós pensarmos em tudo isso que nós trouxemos, da saúde integral, da boa vida com sensatez, a vida sendo cuidada para elaborar as frustrações, para lidar bem com os lutos, que são as perdas em geral,
isso influencia a criança, mas influencia o adulto. Então, todos estão dentro desse mesmo universo de ter ferramentas e caminhos e repertórios para lidar com esses sentimentos, com essas emoções, com essas dores. São os grupos de estudo hoje Exato. de empresa. Então, Empresas estão criando grupos de estudos, grupos de participação, como se nós estivéssemos trabalhando numa escola, quando nós nos juntávamos para trabalhar novas atividades pedagógicas. Eles estão fazendo isso em empresas. E eu vejo isso como uma possibilidade muito grande de, mais uma vez, trabalharmos para uma sociedade mais tranquila. Não precisa esperar que a escola chame, que Não. a escola envolva o RH, o diretor, o gerente, pode ter esta feliz ideia de, opa, vamos trazer um trabalho de educação parental para os nossos profissionais. sim, e se nós estamos dizendo que muitas vezes a questão da criança é algo que ela está trazendo familiar, nós estamos cuidando da família. E se a gente cuida da família, essa família está pronta para cuidar do seu filho que vai para a escola, mas cuidar do seu eu para a minha profissão, para as minhas relações sociais, pelas minhas relações de convivência familiar. Então, a família é a base. E essa família está pulverizada Tá. em várias funções, em vários setores. Então, essa educação parental, ela vem para ajudar a família onde quer que ela esteja. E até porque, né, Tânia, a família ideal não é aquela, seria, mas não é aquela que tem o pai, a mãe, os filhos. O ideal é a família funcional, a família saudável. Então, uma família que não é essa família de pai, mãe e filho, também pode funcionar muito bem. E as famílias Muitas hoje são vezes muito diversas, né? Muito diversas, Monoparentais. Sim. exatamente. Sim. Então, isso também é importante, sabe? Essa visão que a gente tem hoje de que família é um núcleo de pessoas que estão convivendo, apresentam características e têm um objetivo comum. E qual que é o objetivo que eu falo? Eu sempre falo, é a única obrigação que a gente tem na vida. Ser feliz. É, Então, isso é muito importante. exato. E você ainda falando, eu até comentei, quando você falou a gente estava falando da empresa, qual é um dos maiores problemas que todas as empresas apresentam? Comunicação interna. Se tem a comunicação interna, onde pode estar o problema? Na comunicação da família, comunicação interna da família. Olha a visão, Conexão, né? a conexão. Agora, isso é importante na educação parental, como ela é abrangente, ela pega muita coisa. Graças a Deus, é a visão que a gente teve de escola, que a gente viu muita coisa. Exato. E hoje nós olhamos todos os ambientes, principalmente, Eles estão relacionados. eles né? estão não só relacionados, mas todos têm condição de serem ambientes positivos. Basta você dar as ferramentas, você desenvolver as habilidades que todos nós temos. Mas o dia a dia, a dificuldade, eu preciso pagar conta, isso mata essa visão Por isso que eu gostosa acho que da gente. E que eu acho que a palavra determinante, também outra palavra que eu acho que é chave e é caminho para o entendimento da orientação parental, volto a dizer, autoconhecimento. É o pensar, é o decidir e é o agir. Isso em qualquer lugar que qualquer um esteja, em qualquer função, né? E como é que vocês veem o futuro da educação parental diante desse cenário? Bom, Imprescindível, né? impossível hoje, impossível, não puxando a sardinha porque a gente gosta de fazer, mas eu vejo como uma porta que deve ser aberta por todas as pessoas do mundo, e essa porta da educação parental está assim, entre e se descubra. Você é que tem o potencial. Uma coisa que eu sempre acreditei também, eu tenho muitas crenças muito fortes. Eu nunca acreditei no fracasso educacional de um aluno. Todos eles têm possibilidade de sucesso. Aí entra cada um com a sua habilidade, com a sua característica. A educação parental faz isso. Você se autoconhece e você começa a perceber quais habilidades você tem, quais as habilidades que eu posso aprimorar. E outra, nossa, eu conheci essa habilidade. Será que eu tenho capacidade? Claro que tem. É encorajamento. Volto.
Você vê como as coisas Educação funcionam. parental encorajadora. É uma porta. É Conte para fundamental. nós, conte para os nossos ouvintes, um caso de sucesso que você vem à sua mente agora. Daqui a pouco eu vou perguntar para você também, Tânia. Vai pensando no seu caso de Não, sucesso. Antes do caso do sucesso, só para fechar essa pergunta anterior sua, como a gente vê também, né, a orientação parental para o futuro, ela já tem uma ação marcante e determinante nesse presente, mas eu só vejo como ampliando a ação, porque ela vai somar, volto a dizer, né, e fortalecer o que a gente já falou anteriormente. Não substitui a psicóloga, Não. a Nada. pedagoga, Ela vem orientadora somar. educacional. Ela vem somar ao psicólogo, ao psiquiatra, ao pedagogo, ao psicopedagogo, à instituição escolar, à instituição industrial, profissional, corporativa. Então, como ela vem como um agente para somar, ampliar, repertoriar, ela está para ficar. Até rimou. Você gosta de rimas. E faz isso muito bem. Bom, você falou de alguma situação. Um caso. Já faz um certo tempinho, né? Mas eu tive um caso de uma família. Eu nem trabalhava com educação parental. Nem trabalhava. Mas como as coisas me levaram a isso? É uma coisa que eu trouxe. Aí eu descobri. Hoje eu vejo como foi um sucesso como educador parental, que eu nem sabia que era. Uma família com duas meninas. Uma excelente, com uma característica de estudante fantástica, e a outra não é que não gostava de estudar, tinha a sua característica. E aquela famosa frase, ele é o estudante, ela é a relapsa. O que aconteceu com uma família que uma vez numa reunião de pais, eles vieram falar e as filhas não estavam. Eu olhei para os dois e falei, vocês já viram que vocês já perceberam que suas filhas são pessoas totalmente diferentes? Não, mas é isso. São duas pessoas totalmente diferentes. Vocês já conversaram abertamente sobre o que cada uma pensa da vida, o que é? Os pais começaram a olhar para mim como, você é louco, eu vim falar da nota, você está falando da minha filha? Eu falei, porque você está falando que tua filha, você já reparou como ela desenha? Outro dia, durante a aula, mas os desenhos dela eram fantásticos. Ah, mas ela é uma aula de outra coisa, mas ela gosta de desenhar. Os pais começaram, nós vamos ver. Depois de uns anos, né, encontrei com eles. Uma foi fazer medicina e a outra design de moda. Olha só. Essa de design de moda estava onde? Morando? Em Milão. Então, até gostei, porque a sensação gostosa foi da própria mãe que chegou, me encontrou e me deu um abraço. Falei, como é que tá? Eu queria te agradecer, porque você despertou uma coisa muito importante pra gente, e eu tô doida para visitar minha filha que tá em Milão. Então, veja, o simples falar, você já repara que seus filhos são diferentes? Isso faz uns 15 anos. 15, 20 anos. Muito bom. Então, eu gosto de lembrar sempre disso, e de alguns alunos que ainda voltam para mim, inclusive um foi pai, agora mandou a foto da filha, falando, eu agradeço quando há algumas palavras que você me chocou e eu abri os olhos para a vida. Muito bom. É muito gostoso. Muito bom. Bom, são vários os casos, né? Nossa. Mas vou trazer também um que foi um pouco do que nós estamos falando aqui. Os pais me procuraram porque a criança tinha dificuldades, por volta de 8 anos, para dormir. Né? Ela não tinha, ela dormia bem e ele estava apresentando essa dificuldade de dormir no quarto dela, indo frequentemente à cama deles e tendo insônia e tendo essa conturbação, né, noturna. Volto a dizer, nós temos que fazer o quê? Um olhar global, um olhar geral, não só focado nessa dificuldade. Porque toda dificuldade tem uma causa. Aqui é um sintoma. Então, isso que eu acho que é muito interessante também, né? Você olha para o sintoma, você tem que buscar a causa. Não há um remédio, entre aspas, para você curar essa causa, né? Nesse sentido emocional. Mas há um resgate. Então, nós vamos fazer um levantamento, né? Vamos conversar sobre essa situação.
como que está a rotina da criança, do casal, como que essa semana transcorre, o que cada um faz, que ambiente que está se formando durante o dia, porque à noite é um momento que a criança muitas vezes tem algumas manifestações, porque é um momento que ela relaxa, é um momento que ela finaliza o dia, que as tensões que ela teve que manter, porque às vezes ela tem que ir na escola cumprir um papel, ela vai nos esportes, ela tem outros papéis a cumprir, e quando ela chega em casa, muito parecido com os adultos, é um momento de refrigerar, é um momento de se acomodar num ambiente seguro e revelar as suas dores, os seus incômodos, né? Então, por isso que eu falo, a família e criança, elas estão todas no mesmo balaio, né? E por isso, muitas vezes, ela trazia essa inquietação, essa agitação, esses medos, e que parecia só que era um momento noturno. Mas quanto ela estava passando por isso, se mantendo firme, segura e forte, porque tinha que corresponder às expectativas e dar o seu melhor, e à noite ela relaxava e ela mostrava os sentimentos dela, né? As inseguranças, os medos, as dúvidas. E aí nós estamos trabalhando sobre esses movimentos, né? O que vocês acham que seria bom Coisas pra trazer? tão simples do dia a dia, né? É o botar reparo, botar né? reparo. Né? Então, puxa, como que tem sido a hora que ela chega, o banho, o jantar, aquela aflição do horário, porque tem que dormir cedo, porque no dia seguinte é a escola, o pai está nervoso porque chegou de um trabalho, a mãe também sobrecarregada, porque também volta das suas atividades, e a criança no meio desse ambiente também que deveria ser calmo e tranquilo, ficando cada vez mais motivada a não dormir, né? Exatamente. E querendo também curtir a família. Então, será que é um problema do sono? Ou é um modo diferente que podemos ajustar para que isso cause uma tranquilidade, uma serenidade? E claro que a gente pode oferecer também, né? Não é só reflexões, porque senão as pessoas também ficam, às vezes, perdidas em tantas ideias. Então, as reflexões acontecem, mas nós podemos sugerir alguns ingredientes caso caiba na receita da família. E aí ela pode dizer, um livro, cabe bem? Eu Uma ia leitura. perguntar isso, porque nós já estamos finalizando o nosso bate-papo. Que pena. Uma pena. Deixa uma mensagem final, Tânia, para os nossos ouvintes. E você já pensa na sua mensagem final. Olha, eu gosto sempre de algumas simbologias, né? E eu trouxe aqui um parágrafo de uma música, para a gente finalizar, que ela é do Leandro e Leonardo. E diz assim, é por você que canto. Então eu vou ler aqui o trechinho, porque eu não sei de cor. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar para mim, foi o que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, e é por isso que por você eu canto. Eu queria deixar essa mensagem. Vamos buscar no outro, nas nossas relações, nos nossos ambientes que frequentamos, seja ele qual for, buscar o porquê que eu canto por este local. Por que eu gosto tanto assim? Por que eu posso oferecer a minha melhor música, a minha melhor estrofe? E na relação com o casal, na relação familiar, isso é determinante para que eu possa reverberar para os outros espaços. E sempre pensar, é por vocês que eu canto. E eu gosto tanto assim, por isso eu quero me conhecer, me ampliar nos repertórios para fazer o meu melhor. E, consequentemente, eu fazendo o meu melhor, eu vou mobilizar o meu entorno para também receber aquilo que eu tenho de melhor para receber. Então, busquem o orientador parental para refletirmos juntos, para ampliar repertório, ampliar possibilidades, conexões, possibilidades simples, como você trouxe, do dia a dia. Não é reinventar a roda, mas é usar o que nós temos à mão. E a gente esquece de botar reparo. Tânia, você sempre nos emociona nas nossas reuniões quando você traz as letras de música que nós ouvimos no dia a dia e que não botamos reparo, né? Você sempre nos emociona. E essa realmente é muito linda, emociona. Hoje vou ouvi-la com mais reparo. Ótimo. E aproveito até para ouvir uma música que eu acho que é muito significativa disso aí que você falou. Ai, meu Deus. Epitáfio. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. É o que você está fazendo, né? É o que eu estou fazendo hoje. É o que eu fiz. E
é uma reformulação. Eu reformulei muitas coisas na minha vida e a mensagem mais importante que eu posso passar não como educador parental, sabe? Mas como pessoa, que a vida tem que ser vivida hoje. A gente não. Complicar menos, nós precisamos, não só complicar menos, mas a gente precisa ouvir mais. Nós precisamos entender que as gerações são diferentes. É difícil até para nós, vamos ser sinceros. Tem muitas coisas que eu ainda luto, somente a parte musical. Mas a mensagem que eu passo é: viva o hoje de maneira intensa. Procure entender que nós não somos perfeitos. É mais importante que isso, que a procura da perfeição é uma coisa inatingível. Sempre a gente vai aprender muita coisa, e mesmo em empresas, em escolas, na família, botar na cabeça, somos eternos aprendizes. Precisamos dar espaço para ouvir as pessoas, precisamos dar espaço para entender as pessoas, mas mais importante, precisamos nos ouvir e nos conhecer. Você também, né, César? Sempre traz para as nossas reuniões bons exemplos. Olha, muito obrigada a vocês dois por Nós que juntarem-se agradecemos. a mim e ao Rodrigo nessa empreitada. Vocês são maravilhosos. Cada reunião nossa é um baita aprendizado para mim e cada vez mais eu os admiro, os respeito e os quero por perto. A recíproca é verdadeira. Com certeza. E a gente aprende muito nessa troca, viu, Jerema? Com Sim. você, com o Marcos. E a gente falando também, a gente se ouve, né? Acho que é bom Exato. também dizer isso. Nós não temos as fórmulas do sucesso. E quanto mais a gente estuda e a gente fala, a gente se ouve. Veja E como a nossas gente- publicações estão mudando. E nós aprendemos com isso. Então, acho que troca, é né? essa... Sim. É nas esse diferenças círculo. que a gente cresce, Exato. né? Por isso que os conflitos são necessários, porque é nas diferenças que a gente cresce. E olha, o que eu quero deixar de mensagem para você que nos ouve? Vocês não têm ideia do trabalho rico que nós temos feito para termos uma educação parental de altíssimo nível para oferecer a você. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Aprende Bem Mais, e o nosso site www.aprendebemmais.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.